Amém. Queridas, quem puder, abre a câmera, né? A gente é tão importante assim, às vezes, para quem está falando, está vendo, fala até como professora, né? Está olhando para vocês, está vendo esse retorno do que Deus está falando. Quem puder, quem não puder, fica à vontade, fica em paz, tá ok? Então vamos lá, né? A canção ela já deu uma colinha para a gente, para dizer mais ou menos, né, o viés da palavra que o Senhor me deu essa tarde. O Senhor me deu o tema essa tarde sobre o deserto. Confesso que ele me levou para passear pelo deserto, preparando essa palavra. E ele havia me dado essa palavra ano passado, tem um ano que ele me deu essa palavra. Só que eu nunca consegui concluir essa palavra. Ele veio construindo. Eu falei, mas meu Deus, por que essa palavra... E às vezes a palavra sumia, sabe? E aí eu vim aqui, trouxe outras palavras e o deserto ficou. E aí essa semana, né, quando a gente entrou, chegou a minha vez aí no rodízio, de trazer a palavra no chá, e aí eu pensando em outra palavra, que ele tinha falado comigo, uma palavra muito... Todas são muito boas, né? Mas tem umas que tocam mais a gente fica eufórica com a palavra, mas ele falou, não, o deserto. E eu não entendi o porquê que agora ele trouxe de volta. E no final vocês vão entender por que ele trouxe essa palavra agora no deserto. Mas, acima de tudo, a gente sabe que a palavra corta primeiro na gente, fala primeiro com a gente, mas eu tenho plena certeza que é para falar, né, para todas aqui. Algumas eu tenho certeza que são pontos específicos que ele vai tratar, mas enfim. E aí eu quero compartilhar com vocês a palavra que está em Oséias, capítulo 2, versículo 14. É o tema da música, do louvor, né? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Vou repetir. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E aí, para a gente começar a falar de deserto, né, a gente está acostumado, quando fala de deserto, vem logo aquela imagem daquela areia sem fim, né? Aquele sol escaldante, aquele calor e aquela areia sem fim é a imagem que, a princípio, nos forma sobre o deserto. Então, o deserto ele tem várias definições geológicas, geográficas, né? Que eu confesso que eu lendo eu tive dificuldade, precisei até recorrer ao marido, que é geólogo, para ele poder me dar umas ajudas. Mas o que a gente pode sintetizar de deserto? Deserto é um lugar de pouca provisão, de pouca água ou nenhuma água, né? E um lugar de solidão, um lugar de silêncio, um lugar monótono, um lugar sem cor. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração pelas características físicas, geográficas do deserto. E aí a primeira coisa que vem ao meu coração, deserto é um lugar de solidão. Né? Deserto é um lugar que a gente está sozinho. E aí, não necessariamente, minhas amadas, a gente está sozinho, sem ninguém perto. Não necessariamente essa solidão, você está sem pessoas perto, você está sozinho numa casa ou num ambiente, não. A solidão do deserto é aquele ponto que você se sente sozinho, parece que ninguém te entende. Parece que ninguém consegue, muitas vezes, compreender o teu sentimento. Você tenta compartilhar algo que Deus está falando com você e a pessoa não te entende. Parece que assim, como assim eu estou falando e a pessoa parece que não está me ouvindo? Às vezes você quer compartilhar com alguém, com o marido, com o filho, até com um líder, e você fala, uau, Deus falou, e a pessoa, tá. E aí vai gerando aquela angústia, você fala assim, meu Deus, mas será que ninguém me entende? Será que ninguém está falando comigo? Será que ninguém me responde? E realmente você está num deserto. O Senhor te quer sozinha. Às vezes a solidão e às vezes a solitude. Solitude é aquele estado de espírito que você se encontra. O deserto também é um lugar de silêncio. Né? Quando a gente pensa em deserto, se você se imaginar naquele deserto, um lugar de silêncio.
Porque nós vivemos, geralmente, com muitas pessoas, com muitas vozes. A gente pensa que a distração, né? Falamos muito que a internet ela nos distrai, mas não só a internet nos distrai, são muitas vozes que a gente ouve, às vezes são amigos, são pessoas próximas que querem nos dar conselhos, querem falar conosco, e são muitas vozes que nos distraem do que Deus quer falar conosco. E, minhas amadas, o que Deus trouxe sobre deserto é aquele tempo sozinho, você e Ele. É esse deserto que o Pai que falou comigo, tratou profundamente, é o tempo que Ele te quer sozinho para Ele. E, às vezes, vai ser necessário Ele te levar para um lugar de silêncio. Você precisa ficar quieto. Mas Deus, às vezes, precisa te colocar, nos colocar, que a palavra para mim também, não para vocês, mas para nós, em silêncio, para você parar de falar, para você não ouvir nem a sua própria voz, até para você parar de reclamar. Você não tem com quem falar, você não tem com quem reclamar. Gente, só um instantinho que a minha bateria está acabando aqui. Misericórdia. Eu esbarrei aqui no carregador, gente, me perdoe. E aí, eu não vi que tinha desconectado o cabo. Voltando aqui. Então, ele nos coloca no lugar de silêncio para a gente poder ficar quieto, para poder ouvir mesmo o que ele precisa falar. Minhas amadas, tem coisas que Deus precisa falar ao teu espírito. Tem coisas que Deus precisa falar ao meu espírito. E se eu estiver falando, eu não vou conseguir ouvir. A gente pensa que é só a voz dos outros que atrapalha, mas a nossa voz também atrapalha, né? Deserto é um lugar também sem cores ou poucas cores, aquele monótono. Você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê nada. É necessário você estarmos naquele lugar sem as distrações, sem as coisas em volta, para a gente parar de prestar atenção. Muitas vezes a gente se encontra numa situação de vida que a gente fala assim, meu Deus, parece que está tudo sem cor, está tudo tão chato, tudo tão parado, as coisas na minha vida não estão andando, as coisas na minha vida não estão acontecendo, e a gente está reclamando, achando que é problema, mas é Deus tirando as cores mesmo, é Deus tirando todas as distrações, aquilo tudo que está ao seu redor, que te distrai. Repito, não só a internet, não só o celular, mas a gente está preocupado com o problema do filho, a gente está preocupado com o trabalho, são tantas outras coisas, com a igreja, que nos distraem do que Deus quer fazer conosco. Né? Falei para vocês no início que o deserto é lugar de pouca provisão ou nenhuma provisão. Às vezes a gente está numa escassez danada, às vezes a escassez é financeira. Tem situações que você só tem o necessário para comer. Tem situações que Deus só lhe provê o necessário para você não passar fome. Às vezes você queria comer um bifinho, não tem. Bifinho hoje é artigo de luxo, a gente sabe, né? Que está uma situação mais difícil, mas às vezes você queria comer algo ali que não te apetece, não tem. O dinheiro está curto, é para outras coisas. Às vezes a falta de provisão que nós temos é de palavra. Às vezes lá na sua igreja não está tendo palavra. Difícil falar isso, mas acontece. Às vezes está faltando a provisão do pastoreio. De repente você está num momento que você está com um pastoreio prejudicado ou sem pastoreio. E você está reclamando do seu pastor. O que você não está entendendo é que o próprio Deus está te colocando nessa situação de pouca provisão. Porque ele precisa chegar pertinho de você. Muitas vezes você está reclamando da sua liderança, dos seus amigos, você está atribuindo a eles uma culpa que de repente nem é. Não estou aqui só levantando bandeiras, defendendo um lado ou outro, não é isso. O que eu quero dizer é para a gente estar atento ao que Deus está fazendo conosco. Esse deserto, de repente, talvez é necessário que nem o seu pastor te dê atenção, nem sua líder te dê nem uma ligadinha, porque se a sua líder te procurar, te der uma ligadinha, você vai reclamar, você vai falar e você vai sair daquele silêncio. Lembra que eu falei do silêncio que é necessário, de ouvir ao Senhor? Então, o deserto é esse lugar de pouca provisão, de pouca escassez, que a gente está naquela situação ali difícil. E aí,
perguntei, mas Deus, meu Deus, precisa me levar para o deserto para falar comigo? O Senhor não podia falar comigo de outro jeito? E Deus falou assim, mas talvez de outro jeito, Luciana, você não ficasse calada. Talvez de outro jeito você não focasse, você não olhasse para mim. Enquanto você tem uma amiga que está orando por você, enquanto você tem um pastor que está orando para você, enquanto a sua igreja está boa, você continua seguindo sem me ouvir. Então é necessário, foi uma estratégia. E eu ouso dizer para vocês que o deserto é uma das estratégias de Deus para se chegar até nós. E aí Deus me trouxe também um homem que foi levado ao deserto, Moisés. E quando a gente fala que Moisés foi levado ao deserto, que Moisés ficou 40 anos com o povo no deserto, né? Que Deus estava lá e tal, que nada. Moisés foi levado ao deserto a primeira vez sozinho, gente. A gente esquece dessa parte. Moisés foi levado ao deserto a primeira vez sozinho. E aí, quando Moisés recebe aquele chamado, que Moisés entende que o povo dele está sendo oprimido, a gente sabe da história de Moisés, né? Que ele foi criado no palácio e que ele foi um homem criado com recursos, tendo tudo do bom e do melhor, tendo até sobrando. E aí, quando Moisés recebe o chamado, ele entende que ele é hebreu e que ele precisava se levantar a favor do povo dele. Moisés, ele comete um erro ali, ele faz o que não devia e Moisés é lançado, é levado ao deserto. Lembra de Oséias, está escrito aí, 2,14? Portanto, eis que eu, o próprio Deus, o atrairei e o levarei para o deserto. Não foi Moisés, Deus permitiu que Moisés errasse, que aquele erro que Moisés cometeu o levasse para o deserto. E Moisés vai para o deserto a primeira vez sozinho. Ali naquela ida para o deserto, Moisés ele é privado de família, Moisés é privado de amigos, Moisés é privado de recursos, Moisés é privado de toda a boa vida que ele tinha antes. Porque enquanto Moisés estivesse no palácio, enquanto Moisés estivesse no seu ambiente normal, né? Vamos botar entre aspas, normal, Moisés não ouviria o Senhor. E aí Moisés é levado ao deserto para poder ouvir a voz de Deus. E aí, minhas amadas, pergunto a vocês hoje, quantas de nós fomos levados ao deserto? E detalhe, ninguém quer ir para o deserto. Nem Moisés queria, nem eu quero, nem você, ninguém quer ir ao deserto. E muitas vezes o deserto é um luto. Muitas vezes o meu deserto é causado por uma falta de emprego. Muitas vezes o meu deserto é causado por falta de recursos. Às vezes eu tenho um emprego, mas o meu dinheiro não é suficiente porque eu preciso. Às vezes o meu deserto é causado por um problema ministerial. Às vezes o meu deserto é causado porque você está num lugar que você não queria. Talvez o seu deserto, você hoje não vive a profissão que você sonhou. Talvez hoje o seu casamento não esteja do jeito que você gostaria, os seus filhos. Talvez o seu marido não seja aquele príncipe encantado que você pediu a Deus, que você orou, que você sonhou. E tantas coisas, tantas formas que o Pai tem de nos atrair, nos levar ao deserto. Cada uma de nós, quem nunca passou, quem está passando. Peço a Deus que a oração é que a gente nunca passe, embora eu saiba que deserto é lugar de aprendizado. Né? Eu vejo que na minha vida foi algo extremamente necessário, mas quando Moisés é levado ao deserto, foi o erro que ele cometeu, o levou ao deserto, lá no deserto. Foi quando Moisés ele se encontra com o grande eu sou. Vocês estão lembrados da sarça ardente? Quando Moisés está ali, naquele lugar ali, deserto, e ele vê uma sarça ali queimando, e Deus fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Ou seja, Moisés se aprume. Gente, a sandália de Moisés era um negócio assim fininho, que se a gente for prestar atenção, não fazia nem diferença do pé dele para o chão. Mas Deus fala, se aprume, se arrume, porque agora você estará diante do grande eu sou. O deserto para Moisés serviu para ele ter um encontro profundo com o grande eu sou. E aquele encontro com o grande eu sou mudou profundamente Moisés. Então eu posso falar para vocês agora que o deserto não vai te matar.
O deserto vai te transformar, vai te modificar, ele vai te amassar, vai doer. Mas se você se permitir, se você se posicionar, você vai sair do deserto diferente. Lá no deserto, Moisés conhece Jetro, que é pai da esposa dele, de Zípora. E ali Deus pega Moisés. Moisés já havia recebido ali um chamado de quem ele seria, mas Moisés não tinha noção até então, até ir para o deserto, o que seria ele na vida do povo. Moisés não tinha ideia ainda do que Deus faria através da vida dele. Observe que Deus leva Moisés para o deserto para tratar Moisés. Tira tudo o que era caro para Moisés no deserto e Deus ali dá a Moisés o necessário para ele. Ali, quando ele conhece Jetro, e ele começa a trabalhar, né, com Jetro, ele conhece Zípora, que é a esposa dele, a mãe dos filhos dele, e quando ele começa a conviver com Jetro, observe que Jetro, ele é um homem importantíssimo no ministério de Moisés. Jetro ali, ele dá direcionamentos para como Moisés conduziria o povo lá na frente. Ali, quando Deus, e eu falo assim, ele conhece Jetro no deserto, passa um pouquinho mais à frente, quando Jetro chama, né, um pouco mais à frente, ele fala: Moisés, meu filho, o jeito que você está fazendo aí não está muito legal. É necessário que você separe capitães de 100, capitães de 1000, e que você organize o povo para que você não morra estafado, que você não morra cansaço. Mas Jetro foi um homem dado a Deus, dado a Moisés lá no deserto. Jetro foi dado lá a Moisés quando Moisés estava lá no deserto, naquela escassez. Né? E o deserto, quando Deus, aí depois Moisés volta, e aí Deus começa a desenrolar sobre o que ele queria na vida de Moisés. Deus fala com Moisés lá em Êxodo, capítulo 7, 16, não precisa abrir não, eu vou ler para vocês. E Deus fala assim: Moisés, dirás ao faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa meu povo ir, para que me sirva no deserto. Olha bem que profundidade Deus está falando. É necessário que o povo vá para o deserto para me servir. Então Deus tem propósito na tua vida no deserto. Deus ali no deserto de Moisés, Deus trata Moisés profundamente. Deus consolida no deserto o propósito da vida de Moisés. Era necessário. Quando Moisés volta para o povo, Moisés é um homem transformado. Moisés já não é mais aquele garoto afoito e que queria fazer do jeito dele, que matou um homem. Não, Moisés agora é tratado, está calejado pelo deserto. Deus agora manda Moisés de novo para o deserto, mas como um líder tratado, curado, sarado, para conduzir aquele povo todo. Então, a necessidade do deserto é te tratar. O deserto não é para te matar, mas o deserto é para te tratar. E aí, sobre o deserto, foi muito necessário posicionamento de Moisés em relação ao deserto. E eu vejo quantas vezes a gente está no deserto e a gente está transtornada, desesperada, falando, reclamando, porque o que a gente quer é sair. Se você está com sede, que você quer o quê? Beber água. Se você está com sono, que você quer o quê? Dormir. Então, nós vivemos para satisfazer as nossas necessidades mais imediatas. E quantas vezes no deserto a gente só está focada em uma coisa: sair do deserto. E aí você perde o que Deus tem a tratar contigo no deserto. E às vezes você perde o que Deus está falando com você no deserto. E às vezes Deus não vai nem te tirar do deserto. Lá em Isaías tem uma parte que diz que Deus é Deus para transformar o deserto em manancial. Imagina se o deserto que você está passando hoje, Deus não vai te levar para outro lugar. Imagina se Deus quer pegar o teu deserto e transformar em manancial, florir. Para você sair do deserto é tudo de bom, né? É o que o seu sonho é esse. Você está vivendo, contando os seus dias no relógio, que você vai sair de onde você está. Mas e se
Deus não te tirar do deserto. E se Deus falar, minha filha, você vai ficar, mas eu vou pegar esse deserto, essa terra seca, vou fazer florescer, vou fazer um manancial e vão fluir daqui, a partir disso, rios de águas vivas. A gente não sabe o que Deus tem. O que nós precisamos é nos posicionar diante do deserto que Deus nos colocou. E sabendo que todo sofrimento, toda dor, tem dia e hora certa para acabar. Eu vi uma menina pregando uma vez, ela falou sobre Getsemane, que Getsemane tem dia e hora para acabar. Né, Lu? Então, e aí, sobre esse deserto, o Senhor me levou também a estudar sobre os desertos. Pasmem, meninas, se vocês não sabem, eu também não sabia, um pouco aqui de geografia e como Deus me falou através da geografia. Existem vários tipos de deserto. Olha o que ele me falou do primeiro. O primeiro deserto é o deserto do Saara. São vários desertos, tá? Eu separei 4. O primeiro deserto foi o deserto do Saara. Um deserto completamente seco. Só tem areia, não tem mais nada. É aquele lugar seco que você não vê nada. Você está ali naquele deserto e você fala assim, meu Deus, que sequidão que está a minha vida. Meu Deus, eu não tenho alegria, eu não tenho palavra, eu não tenho unção, eu não tenho vinho, eu não tenho azeite, meu Deus, eu não tenho nada. Eu só sei chorar. E chega uma hora no deserto que seca até as lágrimas. Você não consegue nem colocar o teu joelho no chão e chorar mais. Existem situações de vida que até o choro cessa. A tristeza é tão grande, é tão profunda, que até o choro seca. Você não consegue nem clamar. Você está naquele deserto, naquela sequidão, naquele tempo tão difícil. E você fala, meu Deus, esse deserto não vai ter fim. Mas eu falo para vocês que o deserto, ele tem a camada da terra que nós vivemos, né, o chão que você está pisando aí agora, é a superfície da terra. Bem lá no fundo da terra existe o lençol freático, de onde nós tiramos o poço artesiano, o poço que tem nas nossas casas, né? Só que no deserto existe também o lençol freático, mas a profundidade assim é absurda, é muito fundo. Então, por mais que você cave, você não vai conseguir encontrar água. A água está lá embaixo, está lá no fundo, mas você não vai encontrar água. E você fala assim, meu Deus, eu vou morrer nesse deserto, eu vou morrer nessa situação. Esse é o deserto do Saara. Existe também um outro deserto, lá nos Estados Unidos, no Arizona. O nome dele é Deserto de Sonora. Ele já é um deserto um pouco diferente. Esse deserto do Arizona, ele tem uns cactos. Ali tem vegetação. Ele tem uns cactos, ele tem uma vegetação rasteirinha. Ali tem até um pouco de vida. Não flores abundantes, flores coloridas, árvores frondosas que produzem uma sombra para te refrescar, não. Ali são aquelas vidas baixinhas, aquele cacto espinhoso, tem aqueles espinhos, aquela vegetação baixinha. Esse é o tipo de deserto em que muitas vezes nós nos encontramos, em que a gente ainda tem um pouquinho de vida. A gente está ali, a gente está angustiada, está sofrendo, a gente está sentindo aquela sequidão, mas ainda tem um pouquinho de vida. Mas sabe o que nós fazemos? A gente reclama. Eu quero árvore, eu quero flor, eu quero cor, eu quero. E aquele cacto verdinho que está ali, você não olha. Aquela vegetação que está ali, você não cuida, porque aquilo ali não te interessa. Você não consegue ver que no deserto está passando esse pouquinho de vida, é pouquinho, mas é a vida que você ainda tem que tratar, que cuidar. E você não quer olhar para o cacto. O cacto tem espinho, gente, eu não quero esse espinho. Essa árvore aqui está seca, eu não quero essa árvore. E você não consegue ver, prestar atenção naquela vidinha que tem ali, mas tem vida, né? Tem vida aí, mas você não consegue ver que ainda tem vida. Você está tão focada no teu deserto, na tua sequidão, que você não consegue ver que por menos que seja, mas ainda tem vida. O outro deserto, né, que Deus me levou, o deserto do Atacama. Lá no alto da Cordilheira dos Andes. Pasmem. Lá no alto tem um deserto, do outro lado tem o quê? O Oceano Pacífico.
tudo que a gente quer num calor, o quê? Dar um mergulhinho na água geladinha, né? Você está naquele calor, você quer o quê? Tomar um banho de água fria que te refresca, te dá aquela aliviada, né? E quantas vezes a gente está precisando desse alívio? A gente acha que o alívio está logo ali, mas você não tem como chegar ali, porque Deus não te permite. O deserto Atacama, ele é no alto da Cordilheira dos Andes. Então, tem o Oceano Pacífico, aquela imensidão de água gelada, tem a Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas muito alta, e o deserto está aqui em cima, seco, é o deserto mais árido do mundo. É o deserto que é no alto de uma montanha. Que coisa, né? E aí, tu se imagina, você está no seu deserto, você está na sua sequidão, no seu tempo difícil, você está olhando aquele mar e você pensa, meu Deus, está tão perto de mim. Se eu desse um mergulhinho, eu conseguiria me refrescar, mas Deus não te permite. Deus até te deixa subir ali naquela montanha, vislumbrar aquele oceano. Às vezes você está vendo as pessoas com a vida legal, você está vendo o ministério de outras pessoas bombando, você está vendo o marido, a família de outras pessoas felizes e a sua não está. E a gente fica tão angustiado, aquilo toma a gente. E, minhas irmãs, eu quero pontuar, deixar aqui muito claro para vocês. Não é uma crítica aos nossos sentimentos no deserto, de forma nenhuma. Nós somos humanas, e todos esses sentimentos que eu estou pontuando aqui, eu já tive todos eles. A gente passa por isso, a gente passa por esse anseio de sair do deserto. Quarto deserto aqui são os desertos que são encontrados no Polo Norte e no Polo Sul. É a região gelada do planeta Terra. Pasme, é um deserto, que ali é deserto por excesso de água, água congelada. O que em outros desertos, né, que para uma irmã é aquele calor, no outro deserto é água congelada. E aí, minhas irmãs, eu até pontuei aqui que para mim é um dos piores desertos, porque você está morto, você está gelado, esfriou. Não há vida ali, você não consegue mais ali viver. Né? A gente sabe que tem uns pinguins, né? Mas não vamos falar dos pinguins agora, não. Mas, assim, que se você tiver ali, ser humano, nos polos, você não consegue sobreviver. Você está morto, você está gelado. E o deserto pode causar isso na gente, nos levar a esfriar de tal forma que a gente morra, porque a gente está longe da presença do Pai. E aí, minhas amadas, essa palavra sobre o deserto, o que ele está nos dizendo é o nosso posicionamento diante do que nós estamos passando hoje. Moisés, quando ele vai para o deserto, Moisés, ele vai um homem tratado. Moisés, no deserto, ele não abre mão de servir. Moisés, no deserto, ele não abre mão da presença do Pai. Moisés, ele vai para o deserto, um homem completamente apaixonado pela presença. Moisés fala, Deus, sem a tua presença, não me deixe ir. Eu vou para o deserto. Eu vou levar esse povo todo atrás de mim. Mas se o Senhor não for, eu não vou. E olha que Deus fala para ele assim. Chega uma hora que o povo apronta tanto que Deus fala assim, ó, faz o seguinte, Moisés, estou cansado desse povo. Eu vou mandar uma coluna de fogo, eu vou mandar uma coluna de fumaça, eu mando até um anjo contigo, mas eu não vou. E aí Moisés já tinha todos os recursos que era necessário para o deserto, porque Deus providenciou. Mas Moisés fala assim, ó, da tua presença, meu Deus, eu não abro mão. Da tua presença, meu Deus, eu não abro mão. E é isso que o Senhor está nos falando essa tarde. Qual é o seu posicionamento diante do deserto que você está passando? Você está angustiada para sair? Ou você está aí, Deus, eu não abro mão da tua presença. Está difícil, está doendo, mas segura minha mão. Eu falei para vocês que Deus não deixou eu trazer essa palavra aqui ano passado, porque eu estava passando por um processo. E eu achei que eu já sabia tudo. Ele falou assim, não. A gente só pode falar do que a gente vive. A gente só pode falar do que Deus trata aqui dentro primeiro. Se Deus não tratou, você não pode falar. E eu entendi perfeitamente. Agora, enquanto o Lu estava orando aqui por mim antes da palavra, ele falou comigo, agora você está liberado, porque você saiu da sua travessia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E foi um tempo, minhas amadas, que a gente vive, esse momento de escassez, esse momento é muito solitário. Muitas vezes eu não consegui, eu passei por um momento de deserto ministerial e muitas vezes eu não conseguia compartilhar
a dor do meu coração. Muitas vezes eu não conseguia colocar em palavras o que muitas vezes Deus ministrou ao meu coração. E foi um tempo seco. Foi um tempo que juntou a pandemia com uma situação do ministério e eu passei por um deserto. Eu confesso a vocês, tinha momentos que nem chorar eu conseguia, que eu ajoelhava, eu abaixava a minha cabeça, eu falei, Deus, fala aí, fala comigo porque eu preciso. E às vezes até eu abrir a boca, você clamar em voz alta, é doído. Às vezes você está ali, você fala, meu Deus, como é que eu cheguei nesse ponto? O que aconteceu? Era tão legal, o meu jardim era florido, a minha árvore dava frutos, eu estava tão feliz, estava produzindo, o que aconteceu? E parece que às vezes, Deus está calado, mas não fala nada. E aí a gente vai passando. Só, minhas irmãs, que eu falo para vocês que o meu deserto, eu estava lá no deserto de Sonora, no Arizona. Eu tinha um cacto, eu tinha um galinho verdinho. E Deus é tão bom comigo. Ele não me deixou olhar para a terra seca, ele me deixou olhar para o cacto. Teve uma hora que eu olhei e falei, Deus, eu só tenho esse cacto aqui, esse espinho. Eu vou alisar esse cacto, eu vou limpar, eu vou tirar a poeira dele, porque é essa vida que o Senhor me deu nesse deserto. É essa vidinha, esse galinho aqui que ele me deu no deserto. Eu vou cuidar dele. Irmãs, glórias a Deus, que eu não tirei o olho do meu cacto espinhento. Eu tenho um cacto ali fora no meu jardim, para não esquecer. E o Senhor deixou florescer aquela florzinha assim em cima do cacto. Vocês já viram quem tem cacto, né? Tem um cacto lindo, ele bota uma florzinha bonita, às vezes rosinha. Ele falou, minha filha, hoje, a florzinha que tu vai ter é só essa. A corzinha que você vai ter é só essa. E eu continuei ali naquele deserto olhando o cacto. Glórias a Deus. E a gente precisa se posicionar. Como é que a gente quer sair do deserto? A gente quer sair do deserto, Moisés, aquele homem apaixonado pela presença de Deus, aquele homem que não abriu mão da presença de Deus em hipótese nenhuma. Ou a gente quer morrer no deserto, igual aquele povo que ficou para trás, que não foi ninguém. Todos aqueles no deserto que duvidaram, todos aqueles no deserto que ficaram para trás, que duvidaram, que não, que choravam. Deus, mas eu quero cebola do Egito. Deus, mas eu queria ter voltado para o Egito. Aqueles morreram no deserto. Aqueles ficaram para trás. Você quer sair do deserto, Moisés, ou você quer morrer no deserto como povo? Reclamando, sofrendo. E esse posicionamento no deserto, ele é fundamental para o que Deus tem nas nossas vidas. Eu peço a vocês que dessa vez vocês abram aí, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32. E como eu falei para vocês, né, que Deus faz, e Deus fez na minha vida numa mudança de estação. Na mudança foi algo tão profético, tão lindo, que Deus fez na mudança do inverno para a primavera. Deus, ele essa transição. E quando mudou, foi extremamente profético. Ele falou para mim assim, lá em Cânticos, não precisa abrir também não, nós colocamos esse versículo aqui, na mudança também da primavera para o verão. Levante-se, querida minha, formosa, eis que passou o inverno, o tempo de cantar chegou. Minhas amadas, vocês não têm noção o que eu vi isso. Aqui eu estou falando para vocês que o meu deserto eu atravessei. Eu passei pelo meu deserto. Esse deserto, esse tempo difícil específico, eu atravessei. E ele falou comigo, levante-se, querida minha. O tempo de cantar chegou. Como a Lu pregou uma vez, há muitos anos atrás, Getsemane tem dia e hora para acabar. Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, naquele momento triste, ele sabia que aquela tristeza ia passar. Ele ia para a glória, ele ia para junto do Pai. Viriam dias melhores e comigo não foi diferente. Mas vamos lá em Joel 2:32. Por que é necessário o nosso posicionamento no deserto? Ele diz assim, olha, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém
estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. E o que o Senhor fala conosco? Que aos sobreviventes será derramado sobre ele vinho novo. Que aos sobreviventes Deus derramará unção nova, unção fresca, unção devida para esse tempo. E quando Deus falou para mim, o inverno já passou, acabou, ficou lá atrás, deixa o teu deserto para trás. Para de falar do Egito, para de falar do tempo de escravidão, acabou. Eis que faço nova todas as coisas, é tempo novo. Nós somos sobreviventes. O luto não te matou, a falta de emprego não te matou, o divórcio não te matou, a falta de provisão não te matou, a falta de palavra, a falta de pastoreio não te matou. Você é uma sobrevivente. O Senhor tem algo novo. A Covid não te matou, aleluias, é verdade. Você está aí, muitas de nós passamos pela Covid e a Covid não te matou. Muitas de nós não tivemos a Covid não nos matou. Então, o Senhor fala, nós somos sobreviventes. E aos sobreviventes, Ele tem algo grande com cada uma de nós, aleluias. Minha amada, se você já passou pelo deserto, deixa o deserto para trás, para de sofrer pelo que passou, segue em frente, nós somos sobreviventes. Aquilo que era para ter te matado, não matou, então se posicione diante da sua dor. Também ouvi isso da minha bispa, coisa linda, eu preciso aqui atribuir a fala que é dela. Se posicione diante da sua dor e use a sua dor para que vidas sejam salvas. Use aquilo que quase te matou, aquele período que foi de morte na sua vida, para que ele gere vida em outras pessoas, porque você pode falar o que foi o divórcio na sua vida, você pode falar o que foi a Covid na sua vida, você pode falar o que foi a falta de emprego na sua vida, você pode falar o que foi o ministério morrer na sua vida, você pode olhar para o irmão e falar, eis que o tempo novo chegou, levanta e anda, Deus fez na minha vida, vai fazer na sua, Deus te deu propriedade para falar, você viveu, você está vivendo, você está passando, é para você ter o que falar lá na frente. Deus está te tratando, Deus está te capacitando, Deus está te amadurecendo no deserto. Então, se você já passou, use a sua dor para honra e glória do Senhor. Use a sua dor para que vidas sejam alcançadas. Se você está passando, se você está começando, se você está passando, se posicione. Minhas amadas, eu sei que está no deserto. Às vezes a oração era a seguinte, Deus segura minha mão. Se eu estiver segurando a sua, eu vou soltar, porque eu não vou aguentar, minha força está acabando. Mas segura minha mão. Eu falava assim, Deus, segura minha mão, não segura nos braços. Me segura com os dois braços, um só é pouco. Segura, porque senão essa tempestade de areia me arrasta. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês. Eu clamei várias vezes, Deus me sustenta, porque eu preciso que o Senhor me guarde. E passa. Aleluia, o meu tempo de cantar chegou, o meu tempo de louvar, de adorar chegou, é um tempo novo que eu e minha família temos vivido, mas é para a honra e glória do Senhor. Não sei o que vem pela frente, eu não sei que dias virão, mas eu sei, eu falo para vocês, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou e eu creio que Ele vai continuar sustentando. Então nós somos sobreviventes, e aos sobreviventes, né? Deus tem aí a coroa da vida, Deus tem o vinho novo. Então, minhas amadas, que aquilo que parecia ser a tua morte, aquilo que parecia impossível, que Deus use para gerar vidas. Amém? Amém, Lu?